Muito bem, pessoal, tá no ar mais uma edição do Switch TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, é um grande prazer ter a sua audiência. E bom, pessoal, no programa desse domingão, dia 1º de dezembro, hein? Primeiro programa de dezembro. No programa de hoje, nós iremos comentar sobre a rodada de ontem da NBA. Ontem tivemos uma rodada curtinha, foram apenas 5 jogos disputados. E aí eu vou dar os meus pitaquinhos sobre cada um dos 5 jogos. E também iremos dar um giro pelas notícias da NBA. Tivemos aí algumas novidades saindo nessas últimas horas. Temos aí novidades sobre os integrantes da família Ball, né? Temos notícias sobre Lamelo e sobre Lonzo. E temos atualizações sobre a situação de Kawhi Leonard, né? Se lembram do Kawhi? Jogador do Clippers e tal. Lembra dele? Então, temos atualizações sobre a saúde do Kawhi. E são atualizações positivas, hein? São atualizações positivas, o que é algo muito bom aí para a torcida do Clippers. Então, o programa de hoje vai ser isso. Então, só peço para que você deixe seu like, que é muito importante. Se inscreva no canal se não for inscrito. Pessoal que está assistindo na Premiere, fica à vontade para comentar no chat. Se puder pegar o link da Premiere e mandar para os seus amigos, mandar aí para os seus conhecidos, faça isso porque ajuda muito no crescimento do programa. E bora! Roda a vinheta e vamos começar esta bagaça. Beleza então, pessoal. Vamos iniciar falando sobre a rodada de ontem da NBA. Como eu disse, ontem tivemos uma rodada bem curtinha, apenas 5 jogos. E aí, para começar essa nossa resenha, vou falar sobre Phoenix Suns e Golden State Warriors, né? Esse foi um dos principais jogos da rodada de ontem, duelo entre Kevin Durant e Stephen Curry. É o tipo de duelo que sempre movimenta a rodada. E foi um bom jogo. Foi um bom jogo, especialmente pro Phoenix. Jogando em casa, lá no Arizona, o Phoenix bateu o Golden State por 113-105. Foi um jogo onde o coletivo do Phoenix Suns apareceu muito bem, né? Óbvio que o Kevin Durant, o Devin Booker, os dois tiveram ali o seu brilho. Os dois foram ali muito importantes para a vitória do time. Só que ontem foi uma noite onde os role players do Phoenix tiveram um papel muito grande na vitória. O Ty Jones teve uma atuação brilhante. Masterclass do Ty Jones. Simplesmente 19 pontos, 9 assistências com quase 80% de field goal. Uma atuação extremamente limpa do Ty Jones. Os novatos Ryan Dunn e Iguodala tiveram uma importância na parte defensiva gigante. Ryan Dunn, 2 tocos e uma marcação mano a mano muito forte. O Iguodala, que começou ali no banco, mas terminou tendo até mais minutos do que o Plumlee, que foi o substituto do Nurkic. Nurkic e Bill ontem não jogaram. O Iguodala terminou com 8 rebotes, deu 2 tocos, jogou 31 minutos, cara. O Plumlee, que começou como titular, só teve 16 minutos em quadra. Mostra o quão bom o Iguodala foi. E eu já falei, pra mim, o Iguodala tem que ser o reserva imediato do Nurkic. Eu entendo que o Plumlee é um cara mais experiente, é um cara mais rodado na NBA, só que o Iguodala, ele é muito melhor. Muito melhor. É um cara que ofensivamente pode não ser um primor técnico, mas ele tem um tamanho e um atleticismo que faz dele uma arma muito boa pra esse Phoenix, coisa que o Plumlee não é. E defensivamente, pra mim, o Iguodala é milhas e milhas melhor do que o Plumlee. Muito mais agressivo, muito mais inteligente na defesa. É um cara que tem um QI defensivo muito bom. Então, pra mim, ele tem que ser o reserva imediato do Nurkic. Ontem fez um jogo muito bom. Para além deles, Royce O'Neal fez um jogo muito bom vindo do banco. O Monte Morris foi bem também.
Grayson Allen foi muito bem. Né? Foi realmente uma noite onde o coletivo do Phoenix foi bem pra caramba. Né? O Phoenix teve ali os seus momentos não tão brilhantes durante o jogo. Acho que o pior momento foi ali o terceiro quarto. O terceiro quarto do Phoenix foi bem abaixo. Mas o primeiro tempo foi muito bom, principalmente na parte ofensiva. O Phoenix fechou o primeiro tempo tendo 66 pontos marcados, com mais de 50% de aproveitamento nos arremessos, mais de 60 para 3. Uma coisa impressionante. Foram 21 assistências para 23 field goals nos 2 primeiros quartos. Então foi um primeiro tempo muito bom do Phoenix, tanto que os caras foram pro intervalo vencendo por 17. No terceiro quarto, o time teve uma queda de rendimento e aí o Warriors conseguiu aproximar ali no placar, fechou o terceiro quarto perdendo por só 7. Mas aí no quarto período, tendo ali a defesa brilhando ali no último quarto, o Phoenix conseguiu resolver a parada no fim. Até teve ali um mini drama, o Warriors até ameaçou fazer alguma coisa, mas o Phoenix fechou muito bem o jogo e garantiu a sua vitória. O Phoenix ontem chegou à marca de 11 vitórias na temporada. Né? O time, desde a volta do Kevin Durant, venceu 2 jogos e perdeu só 1. E tá aí retomando o bom basquete. O Phoenix, que sofreu muito no período sem Durant, tá aí retomando a boa fase, tá aí retomando o bom momento. Já o Warriors segue em queda livre. São 4 derrotas seguidas. O time ontem, de novo, deixou muito a desejar na parte ofensiva. Tirando o Curry e o Wiggins, cara, o resto do time foi muito abaixo. Muito abaixo. E isso tem sido uma constante do Warriors nessas últimas rodadas. O Golden State, ele... não é que ele tá sendo ruim nos jogos. Não, defensivamente, por exemplo, o Warriors foi bem nessas 4 derrotas. Né? Contra o Thunder defendeu bem. Contra o Brooklyn eu acho que defendeu bem. O problema tá sendo o ataque. Tá sendo a execução ruim no ataque. Tá sendo a queda de rendimento dos jogadores mesmo. Para além de problemas do Steve Kerr, para além de problemas de sistema, o Warriors está sofrendo com a queda de produção de jogadores-chave. Caras que começaram a temporada voando estão jogando muito mal. E aí, dando nome aos bois, Buddy Hield. Buddy Hield tá assim, impressionante a queda de produção do Buddy Hield. Ele começou a temporada entregando 6 jogos de 20 pontos em 7 disputados. 6 de 20 em 7 jogos disputados. Com o jogo de ontem, ele chegou ao seu 7º jogo, se não me engano, com menos de 18 pontos. É uma queda muito grande de produção. De um cara que começou a temporada sendo o 2º melhor jogador do Warriors. Então, assim, tá mal o Buddy Hield. O Podziemski tá muito mal. Muito mal. A verdade é que o Podziemski, nesses últimos 4, 5 jogos, tá sendo bagre. Essa é a verdade. O Podziemski virou um bagre nos últimos jogos. O Minga desaprendeu a jogar. Impressionante. Lindy Waters, que teve ali seus momentos no começo da temporada, não tá bem. Não tá bem. Jackson Davis quase não aparece nos jogos. E aí, tem ali algumas questões do Steve Kerr também. Né? Por exemplo, essa falta de minutos pro Moses Moody é algo que, pra mim, não faz muito sentido. Não faz sentido. O Moody ontem não jogou nem 6 minutos. Entendeu? Então, tem aí algumas decisões do Steve Kerr que são muito questionáveis. Essa insistência dele em controlar os minutos do Curry é algo que tem incomodado bastante a torcida. Né? Ontem, de novo, ele começou o último quarto sem o Curry em quadra e só foi voltar com ele nos 8 minutos ali do quarto período. Né? Foi mais um jogo onde o Curry passou tempo demais no banco. Então, é um conjunto de coisas que tem feito o Warriors viver o seu pior momento na temporada. Né? O Warriors, com a derrota de ontem, perdeu o seu posto no top 3 da conferência. O Warriors caiu para a 4ª colocação.
E a situação é complicada, né? A situação é complicada. Ontem era um jogo acessível pro Golden State, mesmo sendo fora de casa. Era um jogo acessível, era um jogo que se tornou acessível pro Golden State ali no terceiro quarto, e o time não aproveitou. Ainda acho que o Warriors é um time que pode sim brigar por coisa boa na temporada, porque tem muito talento e eu vejo sim uma profundidade de elenco muito boa, mas caras aí importantes têm que voltar a jogar bem. Buddy Hield tem que voltar a jogar bem, Podziemski tem que voltar a jogar bem, Kuminga, o Kyle Anderson tem que voltar a jogar bem. Kyle Anderson tá jogando muito mal, muito mal. E o Steve Kerr precisa largar de ser teimoso. Ele precisa dar mais minutos pro Curry. Ele precisa dar mais minutos pro Moody. Entendeu? Ele precisa, tá? Ele precisa, porque senão não sei até quando essa fase ruim do Warriors vai durar. Entendeu? Ele precisa mudar algumas coisas. Né? O próprio Curry falou recentemente, até peguei aqui a aspa do Curry sobre, sobre essa questão da rotação. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que eu abro tanta aba aqui que as coisas ficam perdidas. Deixa eu ver se eu acho. Cadê? Cara, eu acho que eu perdi aqui, que eu tinha separado, velho. Mas enfim, o Curry basicamente ele falou que seria interessante talvez dar uma diminuída na rotação, né, diminuir um pouco o número de jogadores ali na rotação para dar mais minutos para caras importantes, né? No caso, para ele também. Então, o próprio Curry falou sobre isso e eu concordo. Né? A profundidade de elenco do Warriors é algo muito bom? É algo muito bom. Só que tem caras que não estão jogando bem. E aí você dar muitos minutos para esses caras que não estão bem e tirar minutos de Curry, de Wiggins, de Green, acaba sendo um problema. Então, o Steve Kerr tem que largar de ser teimoso, tem que começar a afrouxar, né, aí algumas coisas pro time voltar a ganhar, porque o time é bom. A gente viu no começo da temporada, cara. Olha os jogos que o Warriors fez no começo da temporada. Olha a vitória do Warriors contra o Boston, por exemplo. Contra Dallas. É um time muito bom. Só que tá vivendo uma fase ruim. E aí, quando você passa por um momento ruim, você precisa mudar. Você apostar que as coisas vão voltar a ficar bem só com o tempo é muito arriscado, né? É muito arriscado. Então, algumas coisas têm que mudar pro time voltar a ser o time que foi no começo da temporada. Né? O Warriors no começo da temporada foi um dos times que praticou um dos melhores basquetes da NBA. E nessas últimas rodadas não é isso que a gente tá vendo. Então, vamos ver se as coisas mudam por lá. E o Phoenix, cara, tá bem. Reencontrando as vitórias, reencontrando a boa fase. Muito bom jogo do Phoenix, tá? Teve seus problemas na defesa, teve ali a queda de rendimento no terceiro quarto. Mas no geral, eu acho que foi um jogo bem bom do Phoenix. Vi muita coisa boa. Muita coisa boa mesmo. Seguindo, tivemos o Atlanta Hawks vencendo mais uma. Depois de vencer duas vezes o Cavaliers, o Hawks ontem fez o Hornets ser a sua vítima. Né? O Hawks bateu o Hornets por 107-104. Foi um jogo onde o Hornets foi guerreiro pra caramba. Né? Sem Lamelo, o time foi lá, buscou o jogo ali, flertou com a vitória. Mas, no fim, o coletivo do Hawks acabou falando mais alto. Ontem foi um jogo onde o Trae Young não apareceu. O Trae Young ontem foi muito bem marcado pelo Hornets, tanto que ele terminou com só 14 pontos, 5 assistências, cometeu 6 turnovers. Foi um jogo fraco do Trae. E aí, em meio a um jogo fraco do seu franchise player, os role players do Hawks elevaram o nível. Jalen Johnson teve uma atuação gigante de 20 pontos e 9 assistências. Jogo muito bom do Jalen Johnson. DeAndre Hunter, Onyeka Okongwu, Rizache foram bem, né? Todos passaram dos 14 pontos no jogo. E aí, com o coletivo bem, o Hawks foi lá, conquistou mais uma vitória, a 10ª vitória do Hawks na temporada. E o Hawks vive um momento muito bom, tá? Acho que esse é o melhor momento do Hawks na temporada. Engatando sequência de vitórias, vencendo time bom.
Boa sequência do Hawks, cara. Muito boa sequência do Hawks. E o Hornets segue sofrendo aí com a ausência do LaMelo. Inclusive, temos notícias sobre essa questão da saúde do LaMelo. Daqui a pouco eu falo sobre. Quem também ganhou ontem foi o Milwaukee Bucks. O Bucks enfrentando o saco de pancadas Washington Wizards. Venceu por 124-114. Mais um jogo muito dominante do Giannis. Giannis simplesmente não tomou conhecimento do Washington Wizards. Triple-double de 42 pontos, 12 rebotes e 11 assistências. O Point Giannis é uma realidade. O Giannis Playmaker é uma realidade. Esse foi o terceiro triple-double dele na temporada. O primeiro de 40 pontos na carreira. E a grande verdade, gente, é que o Giannis, ele é candidato a MVP, tá? Assim, eu sei que o Giannis, ele meio que banalizou esse tipo de atuação. Eu sei que a galera meio que normalizou já o Giannis. Mas, velho, olha o que esse cara tá fazendo na temporada. Olha os números desse cara. Olha a dominância que esse cara tá tendo. Sinceramente, esse cara tem que estar na briga pelo MVP. Amanhã, provavelmente, eu vou atualizar a minha corrida pro MVP. E cara, o Giannis provavelmente vai estar nesse top 3. Porque individualmente ele tá jogando pra cacete. E nesse bom momento que o Bucks vive, nessa retomada do Bucks aí na temporada, ele é o grande símbolo dessa retomada. Ele que tá colocando o time nas costas e conquistando vitórias. Óbvio, não tá jogando sozinho. O Lillard, por exemplo, vem de uma sequência muito boa de jogos. Ontem foi mais uma atuação extremamente sólida do Lillard. 25 pontos, 10 assistências, 5 bolas de 3. Lillard tá vivendo aí um momento bom, muito bom. Talvez seja o momento mais consistente do Lillard com a camisa do Bucks. Então, o Giannis não tá jogando sozinho, mas ele tá sendo o cara do time. Essas 8 vitórias que o Bucks conquistou nos últimos 9 jogos, em basicamente todas o Giannis foi o cara do time, entendeu? Então, mesmo sendo algo já banal, ver o Giannis metendo 40 pontos aí, não é porque é banal que deixa de ser genial. Né? Isso aí é até um slogan bom, hein? Não é porque é banal que deixa de ser genial. Vou usar isso como slogan. Fazer uma crônica usando esse título. Se alguém usar, se você vê alguém usando esse título em alguma coisa, pode cobrar porque roubou, hein? Copiou daqui, hein? Mas enfim. Não é porque é banal que deixa de ser genial. Não é porque o Giannis faz isso de forma fácil, de forma recorrente, que deixa de ser algo impressionante. Né? Então o Giannis, ele é um candidato legítimo a MVP, gente. Ele é um candidato legítimo a MVP, jogando muita bola. E ontem foi o cara do Bucks nessa vitória. 10ª vitória do Bucks na temporada, 10-9 de campanha. Bucks fica com campanha positiva. E o Wizards segue sendo o saco de pancadas da NBA. 16 derrotas, apenas 2 vitórias. O Wizards mais fechado do que nunca no projeto Cooper Flag. E é isso. Essa deve ser a tendência do Wizards até o fim da temporada. Próximo jogo, Philadelphia 76ers e Detroit Pistons. Surpresa aqui, tá? Surpresa, velho. Nesse jogo aqui, eu tinha o Pistons como grande favorito, né? Mesmo o Sixers tendo ali Maxey e Paul George, eu via o Pistons como favorito pelo que o time tem apresentado. O Pistons tem entregado um basquete muito sólido. É um time que vem sendo muito bem treinado pelo J.B. Bickerstaff. Tem se mostrado um time bem organizado e jogava em casa. Então, eu vi o Pistons sendo favorito aqui. Só que quem ganhou foi o Sixers, mano. Com um show do menino Maxey, o Sixers bateu o Detroit Pistons, que, importante pontuar, não teve o Cade Cunningham, o que é uma ausência muito grande. O Sixers venceu por 111-96. Maxey entregou um jogo absurdo de 28 pontos e 6 assistências. Jogo excelente do Maxey. Excelente. Só que coletivamente o Sixers foi bem, tá? Óbvio que o Maxey foi grande destaque, mas o resto do time do Sixers foi bem ontem.
Gostei do que eu vi. Foi uma das atuações mais interessantes dos Sixers na temporada. Time movimentando bem a bola, trabalhando bem, a defesa aparecendo bem. Gostei, cara. Ontem eu realmente gostei. Diferente dos outros jogos dos Sixers, dessa vez não me doeu os olhos assistir Filadélfia. Antes estava doendo os olhos. Ontem não. Ontem foi um jogo agradável dos Sixers. Quarta vitória do time na temporada. Longe ainda de ser o que esperávamos. Mas ontem foi um sinal de que as coisas podem melhorar. Né? Foi um sinal positivo. Boa vitória do Sixers. Derrota ruim pro Pistons, né? Jogando em casa, pegando um Sixers, né, em queda livre. Era um jogo que dava pra ganhar. Mas sem Cade Cunningham, acho que dá até pra aceitar essa derrota. 13ª derrota do Pistons. Mas o time segue bem. O Pistons segue bem. E aí, pra encerrar aqui a rodada, tivemos o Dallas batendo o Utah Jazz por 106-94. Mais uma vitória do Dallas sem o Luka. O Dallas conseguindo lidar com a ausência do Luka, muito graças ao Sr. Kyrie Irving. É impressionante o que o Sr. Kyrie Irving está jogando nessa temporada. Essa é uma das temporadas mais eficientes da carreira do Kyrie. E é algo que tem sido muito pouco falado, né? O Kyrie tá sendo absurdamente eficiente nessa temporada. Só pra vocês entenderem, ele tem nessa temporada 24,8 pontos de média, chutando pra mais de 50% no geral e pra quase 47% pra 3. É uma temporada extremamente consistente, extremamente sólida do Kyrie. E ontem ele jogou pra caralho. 30 pontos, 6 bolas de 3, 9 assistências, 4 steals. Jogo muito forte do Kyrie. E aí, junto ali de um Quentin Grimes, entregando 24 pontos, com 5 bolas de 3, com o Daniel Gafford e um PJ Washington entregando ali duplos, o Dallas conseguiu bater o Jazz 106-94. Dallas ontem conquistou sua 12ª vitória. Dallas tá numa crescente na temporada. Tá sendo legal ver aí esse crescimento do Dallas. Mesmo sem o Luka, né? Que é muito interessante. Já o Jazz, assim como o Wizards, fechadaço com o projeto Cooper Flag. Jazz chegou ontem a 15 derrotas e a tendência é que continue assim até o fim da temporada também, né? Não vejo o Jazz melhorando, né, sendo mais competitivo. Muito pelo contrário, acho que a tendência é o Jazz, a cada rodada, ficar menos e menos competitivo. Essa é a minha expectativa pra galera de Salt Lake. E acho que era isso, né? Sobre a rodada, era meio que isso mesmo. Rodada curta, então não tem muito o que tirar mais dos jogos. Vamos agora comentar sobre as notícias do dia. Bora pro bloco de notícias. Beleza, então, pessoal. Vamos começar o nosso giro de notícias falando sobre os meninos ball, né? Sobre os meninos bola. Começando com o Lonzo. Matéria aqui do Jumper Brasil. Matéria publicada ontem, né? Às 6h43 da tarde, pelo João Pedro Nieri. Matéria diz o seguinte: Bulls quer enviar Lonzo Ball em troca. Equipe deseja recomeçar, segundo o jornalista. Vamos aqui entender essa parada. Sem conseguir competir contra os melhores times da Conferência Leste, o Chicago Bulls quer envolver Lonzo Ball em uma troca. Além disso, outros jogadores podem estar saindo da equipe. A informação é de Jake Fisher, insider da NBA. Jake Fisher, uma fonte extremamente confiável. Aspas do Jake Fisher. Sem surpresa, então, que o Bulls, segundo fontes da liga, avisou outras equipes que estão abertas a discutir a maior parte do elenco antes do prazo de trocas de 6 de fevereiro. Fontes dizem que Chicago quer negociar Zach LaVine, Vucevic e Ball, que juntos somam quase 85 milhões em salários nessa temporada. Então, segundo Jake Fisher, Chicago está disposto a trocar esses 3 jogadores. E eu vejo os 3, cara, tendo um mercado bom na liga. Talvez dos 3, o que tem um mercado menos abrangente talvez seja o Lonzo pelas questões físicas. Mas, olhando pro basquete do Lonzo, pelas características que ele tem, cara, eu vejo muito time
podendo fazer muito bom uso dele. O problema é a questão da saúde mesmo do Lonzo. O Lonzo, é, ele, ele segue aí lutando com lesões, segue aí lutando pra se manter jogando. Tá difícil, né? Ele voltou, teve ali o retorno dele, mas depois já machucou de novo. Então, tem todas essas questões, tem todas essas desconfianças em relação ao físico do Lonzo. Mas como jogador de bola, eu acho o Lonzo um cara capaz de impactar em diversos times. Eu já até fiz um vídeo aqui no canal, durante off-season, falando sobre como que uma volta do Lonzo pro Lakers poderia ser interessante pro time. E eu sigo com essa opinião, tá? Eu acho que o Lonzo no Lakers seria uma peça muito boa, tá? Por conta do arremesso dele, da capacidade que ele tem de criar, da ótima defesa que ele tem de perímetro, um dos melhores defensores de perímetro da liga. Então eu acho que o Lonzo poderia sim agregar muito no Lakers, assim como eu acho que ele poderia agregar muito no Clippers, por exemplo. O Lonzo, junto ali do Harden, formaria um backcourt muito interessante. Muito interessante mesmo. Pensando aqui em outros times onde o Lonzo teria um sucesso, e óbvio, partindo do princípio de que o Lonzo vai jogar, de que o Lonzo vai conseguir ficar saudável, eu sei que, que é um cenário, complicado de ser comprado, porque acreditar que o Lonzo vai se manter saudável em 2024 uma prova de fé. É de fato um exercício de fé. Mas tentando imaginar um cenário desse, cara, Lakers eu acho que ele iria bem, Clippers eu acho que ele iria bem. Mano, eu acho que Indiana, o Lonzo teria um impacto muito positivo. Óbvio que teria que ver o encaixe dele com o Haliburton, pela questão dos dois serem playmakers e precisarem ali da bola para criar. Mas o Lonzo ele sabe jogar fora da bola também. Então eu acho que ele poderia sim se adaptar ao Haliburton. E aí, com a defesa de perímetro que ele tem, ele ajudaria muito o Indiana, principalmente na questão de esconder um pouco mais o Haliburton na defesa, Então, eu acho que Indiana, o Lonzo seria interessante. Cara, eu vou te falar, em Orlando eu acho que o Lonzo daria muito certo, viu? Com essa melhora que ele teve na bola de 3 dele, com a defesa que ele tem, cara, eu acho que ele daria muito certo em Orlando. Oklahoma eu acho que ele não teria espaço, até porque já tem Caruso ali, tem Shai, então em Oklahoma não. Eu gostaria muito, tá? Eu como fã do Lonzo, adoraria ver ele vestindo a camisa do Thunder, mas eu acho que não vai acontecer. Cara, em San Antonio eu gostaria muito de ver o Lonzo no Spurs, viu? Gostaria demais, cara. Ele com o Embi, tendo ali o Chris Paul pra ser meio que um mentor dele ali. Nossa, eu acho que seria muito interessante. Cara, tem muito time que eu acho que faria bom uso do Lonzo. Mas aí vai muito da questão dos times comprarem, apostarem no Lonzo, Isso é o complicado. Por isso que eu acho que dos três, Lonzo, Vucevic e Zach, talvez o Lonzo é o que tem o mercado mais complicado. O Lavine tem uma dificuldade aí por conta do contrato dele, que é um contrato horroroso. Mas é um cara que tá jogando bem. O Lavine tá se valorizando bem nessa temporada. Então até acho que vai ter time querendo pagar coisa boa pelo Lavine. Não acho que vai ter tantos times, mas acho que vai ter alguém ali disposto a abrir mão de uma first pra pegar o Lavine. E o Vucevic eu vejo tendo um mercado bem bom. No Lakers, o Vucevic cairia como uma luva. Como uma luva. No Warriors, o Vucevic seria uma peça muito interessante. Muito interessante. No Warriors. Pensando aqui em outros times. É que não vai rolar, mas eu gostaria muito de ver o Vucevic jogando no Wolves, tá? É que não vai rolar porque os caras tem o Gobert ali e tem o Naz Reid que pode rodar ali também. Mas, cara, pelas características do Vucevic, ele ali com o Anthony Edwards, batendo um pick and popzinho, cara, eu acho que seria lindo de ver, mas não vai acontecer. Em Memphis não vai acontecer pela presença do Zach Edey, mas seria bom demais o Vucevic em Memphis. Acho que casaria muito bem com o estilo do time. O espaçamento dele ali, o trabalho dele no post, eu acho que funcionaria super bem. Enfim, o Vucevic ele tem mercado também, cara. Ele tem mercado também. O contrato dele não é horrível, então
São três caras que tem mercado. O Lonzo tem a questão da lesão, mas eu gosto muito do Lonzo e se eu fosse GM de algum time, sei lá, eu apostaria, cara. Óbvio, não abriria mão de uma first pelo Lonzo, não abriria a mão, mas eu abriria a mão de alguns contratos expirantes pra ter o Lonzo. Porque é aquilo. Se der certo, mano, vai dar muito bom. Entendeu? Se o Lonzo conseguir ficar saudável, mano, você vai ter no elenco um two-way de alto escalão. O problema é você ter a coragem. Hoje, cara, pra você apostar no Lonzo, você tem que ter fé, como eu disse, é um exercício de fé. E é também uma prova de coragem. O GM que apostar no Lonzo hoje tem que ter uma pica brutal, colossal, tá ligado? Que é foda apostar no Lonzo hoje. Mas eu apostaria, mano. Eu, como fã do Lonzo, eu apostaria. Eu apostaria no comeback dele. Enfim, busca negociar. Vamos ver se o menino Lonzo vai achar aí algum time interessado nele. Tomara que ache. Tomara que ache. E aí, sobre o Lamelo, notícia triste, né? Que é a questão da ausência do Lamelo por 2 semanas. Né? Matéria aí do The Playoffs, que fala que Lamelo desfalca o Hornets por 2 semanas com lesão na panturrilha, né? O Lamelo perdeu o jogo contra o Knicks, perdeu também o jogo de ontem e deve ficar fora por mais alguns jogos. Uma notícia ruim, muito ruim pro Hornets, que já tava ali capengando, né, nos últimos jogos aí, tendo o Lamelo. Né, o Hornets vinha ali jogando abaixo, né, já com o Lamelo. E aí, sem ele, o time tá sendo guerreiro, tá brigando, mas não tá vencendo. Então, uma notícia ruim, mas são só 2 semanas, né? Pra quem ficou, né, uma temporada inteira aí sem o Lamelo, ficar sem ele por 2 semanas dá pra lidar. Dá pra lidar, né? E aí vai ser bom também, tentando olhar o copo meio cheio, vai ser bom pra ver outros caras ali tendo minutos. Né? Por exemplo, Tidjane Salaam tá tendo uma minutagem um pouquinho maior, o Mitic tá tendo uma minutagem um pouco maior. Então vai ser interessante pra ver esses caras tendo mais minutos, né? Óbvio, é uma merda ficar sem um Lamelo, mas tentando olhar pro lado positivo da ausência dele, vai ser bom pra ver esses caras tendo mais oportunidades, né? Então, notícia ruim aí pro Hornets. O Hornets tá numa sequência bem ruim, né, cara? Só pegando aqui pra mostrar pra vocês. O menino Charlotte tá num... Vem de 1, 2, 3, 4, 5... Vem de 5 derrotas seguidas, né? Vem de 5 derrotas seguidas. Competiu bastante contra o Knicks, competiu bastante também contra a Atlanta, mas competiu também contra o Heat, mas acabou que não venceu. E aí sem o Lamelo, complicado, o calendário do Hornets é difícil, né? Pega agora Filadélfia, depois pega Knicks, Cavs, Pacers, Wizards é um jogo acessível, pega o Sixers de novo, e no dia 23 pega o Houston, né? Então é um calendário complicadinho. Mas vamos ver, cara, vamos ver. Eu tenho gostado do que eu tô vendo do Charles Lee, né? Óbvio que não é perfeito, tem seus problemas, o trabalho dele, falta muito material humano pro Charles Lee. Então, enfim, vamos ver como que o Hornets lida. Mas é uma pena porque, até pensando no entretenimento da liga, né? O Lamelo vinha sendo o jogador mais divertido de se assistir nessa temporada. Então, ficar 2 semaninhas sem ele, sem ver o basquete das ruas de Lamelo Ball, vai ser triste. É triste pro fã de NBA. E, pra encerrar aqui o nosso bloco de notícias, trazer aqui novidades sobre o Kawhi. Matéria aqui também no The Playoffs, que fala que Kawhi Leonard está evoluindo em recuperação de lesão no joelho, diz Tyronn Lue, astro dos Clippers, não atua desde a primeira rodada dos playoffs da última temporada. E aí vamos aqui entender, vamos aqui ler a matéria para entender isso. O técnico Tyronn Lue do Los Angeles Clippers afirmou nesta sexta-feira, dia 29, que o astro Kawhi Leonard está evoluindo na recuperação de uma lesão no joelho. Em entrevista, Lue disse que Leonard está progredindo bem e tem realizado atividades na quadra, mas a equipe vai garantir que ele está 100% recuperado antes de colocá-lo para jogar.
O astro do Clippers não jogou ainda nessa temporada. Sua última partida foi na série contra o Dallas Mavericks, na primeira rodada dos playoffs do ano passado. Leonard também foi cortado da seleção americana, tal, né? No dia 16, aí dia 17 de outubro, o Clippers anunciou que o Wallace estaria fora do início da temporada por tempo indeterminado. Mesmo sem o principal jogador, o Clippers tem tido boas atuações, com uma ótima defesa. A equipe possui 12 vitórias e 9 derrotas até aqui na temporada e ocupa a 8ª posição da Conferência Oeste. Então, tá aí. Segundo o Tyronn Lue, Kawhi tá evoluindo bem, já tá trabalhando, né, fazendo trabalhos em quadra. Então, notícia boa, cara. Óbvio, ainda não temos uma previsão pra volta do Kawhi. Não é que o Kawhi tá há uma semana de voltar, não é o caso. Eu acho, inclusive, eu acho que tá bem longe disso ainda. Mas é legal ver que tá tendo evolução. E é bom ter notícias do Kawhi, né? Fazia muito tempo que não tinha nada saindo sobre o Kawhi. A gente até meio que esqueceu que o Kawhi tá na liga, né? A verdade é essa. Então é bom saber do Kawhi, é bom saber que tá evoluindo e que talvez ele volte em algum momento, né? Com o Kawhi, a projeção do Clippers melhora bastante, né? Ainda mais com o Clippers jogando do jeito que tá, né? Como diz aí na matéria, mesmo sem o Kawhi, o Clippers tem jogado bem. 12 vitórias na temporada, conquistando vitórias importantes, a defesa do time tá absurda de boa, Harden jogando muito bem no ataque, então, imaginando esse Clippers tendo aí o Kawhi, cara, dá pra sonhar com playoff sim. Dá pra sonhar bem com playoff, tendo a volta do Kawhi. Então, vamos ver se ele volta. Tomara que ele volte. E tomara que quando ele voltar, ele permaneça minimamente saudável. Eu já desisti de esperar o Kawhi jogando, né, jogando, sei lá, 30 jogos seguidos. Eu já larguei mão. Já não acredito mais nessa possibilidade. Mas eu ainda tenho esperança de ver um Kawhi chegando numa pós-temporada e terminando a pós-temporada jogando. Eu ainda tenho essa esperança, mano. Eu ainda tenho essa esperança. E o torcedor do Clippers também, e pelo menos eu acho que ainda tem essa esperança. Ou pelo menos quer ter essa esperança, né? Então, enfim, vamos ver se o Kawhi volta, quando ele volta. Mas, segundo o Tyronn Lue, tá evoluindo. Tá evoluindo. Bom, essas eram as notícias que eu queria trazer hoje aqui pra vocês, tá bom? O programa já tá aqui caminhando pro seu final. Então, bora aqui pra despedida, né? Bora aqui dizer tchau, porque domingueira tá só começando, né, gente? Domingueira tá só começando e eu tenho que fazer almoço hoje ainda. O almoço de domingo é na conta do pai hoje, então vamos encerrar pra eu começar os trabalhos na cozinha, né? Inclusive, me conta aí, você já teve a responsabilidade de fazer um almoço de domingo? Eu já tive essa responsabilidade algumas vezes. Hoje terei de novo. E sempre é um momento de tensão, né? A comparação que eu faço, e aí trazendo aqui pro mundo da NBA, é você jogar um jogo 7 em casa, mas com a torcida te cobrando. A pressão de almoço de domingo é a mesma, não é a mesma, né? Mas guardadas as devidas proporções, é a mesma de você jogar um jogo 7 em casa com a torcida te cobrando pra caralho, tá ligado? É uma pressão muito grande, mano. Então, terei que lidar com essa pressão. Hoje terei esse jogo 7 pra disputar. Tô confiante. Vou meter uma galinhadinha. Tá ligado? Galinhada? Galinhadinha, pá. Saladinha. Tem erro. Vou no seguro hoje. Mas eu quero saber de você. Você já teve que fazer um almoço de domingo? Jovem gafanhoto. Comenta aí que eu quero saber. Enfim. Obrigado pela audiência, tá, gente? O programa já encerrou. Obrigado pela audiência. Espero que você tenha gostado do programa. Se gostou, avalia com seu like, se inscreva no canal, compartilha com o pessoal. Pra galera aí que não tem o League Pass e quer ter pra assistir todos os jogos dessa temporada, eu vou deixar no primeiro comentário fixado desse vídeo um link que vai te oferecer o League Pass com 7 dias grátis de teste e desconto no plano mensal e no plano anual. Então você que não tem o League Pass, aproveita, garanta já o seu, usa o link, e aí você garante a plataforma com todos esses benefícios maravilhosos. Então aproveite, e é isso. Obrigado, tamo junto e
Tchau.